Você pode começar. Tá, então, mestre, esse é um projeto que já tem mais de 10 anos, né? O texto que eu trouxe na outra semana e o que eu estou trazendo hoje são textos escritos há mais de 10 anos. E diante da extrema dificuldade desse projeto, eu parei. Se não fosse, assim, a tua provocação, certo? Talvez eu não tivesse retomado. Agradeço a tua provocação, estou tentando, não é fácil. Hoje à tarde eu retomei esse texto, dei uma limpada, acrescentei algumas coisas, né? Porque qual é o objetivo, né? Então, para quem não sabe, eu era diagnosticada com TDAH e o ano passado veio o diagnóstico de autismo de suporte 1. Então, é muito difícil lidar com isso. O nosso cérebro eu gosto de uma explicação de uma neuropsicóloga, ela diz o seguinte, é como ter um motor de Ferrari com um freio de Fusca, sabe? É mais Hum. ou menos isso. Então, é tudo muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo no cérebro e muita dificuldade de lidar com muita coisa. E o meu objetivo é tentar passar para a escrita a velocidade desse cérebro e a dificuldade de lidar com coisas cotidianas, né? Como o texto que eu apresentei, o primeiro foi a dificuldade de mudança, de fazer mudanças, né? A gente precisa, tem uma necessidade muito grande de rotina, né? E tem uma bastante aversão a mudanças. E coisas que eu fui compreendendo, né? Depois que recebi o diagnóstico, depois de aceitar o diagnóstico, mesmo questionando um pouco, né? Eu fui lendo e assistindo vídeos e vi, não, realmente que aí eu consegui entender muita coisa. Então, sobre as dificuldades, são todas, né, mestre? Todas as dificuldades. Então, já li bastante textos de escrita automática, de escrita, né, Clarice Lispector, estou pensando em ler O Farol, de novo, enfim, então estou buscando alternativas, formas de escrever, como optando por frases curtas, intercalando o texto com expressões que vão dentro primeiro de chave, não. O primeiro é parênteses, depois o colchete, depois a chave, né? Para mostrar que dentro daquele cotidiano tem muitas vozes na cabeça da pessoa, né? Que está lidando com aquele momento, né? Sim. Então, e é bastante difícil. Eu não sei se vai ficar acessível para quem lê, se vai ser possível compreender. Acho que o primeiro texto funcionou. Eu não sei se esse vai funcionar. É, então é muito difícil mesmo. É um projeto que exige. Então, eu não tenho cronograma, porque eu ainda leciono, e leciono 40 horas em sala. Vou negociar com a escola para que esse horário eu não esteja na escola para fazermos a nossa aula, porque eu tenho certeza que se eu não estiver na aula, eu não vou tocar esse projeto, sabe? Se não for a orientação tua, mestre, dos colegas, as dicas, e a própria, assim, a gente se programa, não, tem aula hoje, eu vou tentar arrumar o texto, entendeu? Se não tiver isso, eu não vou fazer, eu não vou dar conta. Então, eu não sei o conceito do que eu estou escrevendo, eu não sei se fica no conceito de crônicas, de pequenos contos, porque cada capítulo é um acontecimento diferente, né? O primeiro foi a mudança de casa, esse é uma amiga que ela encontra, né? Como esse segundo texto é longo, eu só arrumei metade dele, né, para não ocupar muito tempo da aula. Certo. E como que é o seu processo criativo? Você planeja antes de escrever ou é algo espontâneo? Como que acontece o texto? Eu planejo. Dentro daquilo que eu percebo como grandes dificuldades minhas, né? Não, eu tenho uma grande dificuldade de fazer mudança, eu estou fazendo mudança, eu estou desesperada, né? Então, sentei e escrevi um texto sobre aquilo. Então, tem planejamento, sim. Tem planejamento, bastante planejamento. Você tem ideia de quantos capítulos? À medida que eu vou escrevendo, vão aparecendo outras questões, né? Por exemplo, o primeiro, relativo à grande dificuldade, né, em fazer mudanças, em sair da rotina. Esse,
a necessidade de estabelecer amizades e as comorbidades de quem não é um neurotípico, né? A gente tem uma tendência muito grande à depressão, não devemos nos aproximar de vício algum, na medida, quando nos aproximamos, nunca conseguimos deixar aqui o Hum, cigarro, tá? A dificuldade é muito maior de deixar de um vício em quem não é um neurotípico. tive E esse vício por 30 anos. eu já tenho esses 40. E eu parei a 8. Aliás, parei a 9. Parabéns, parabéns. E nesse novo texto eu trago esses problemas, né? A depressão, porque eu tive episódios de depressão séria, e aqui eu comento um episódio meu, que eu vivi, né? E claro que aqui também entra o que não é biográfico, digamos assim, que eu acrescento também ali uma outra personagem que nunca existiu e tal, né? Para trazer alguma coisa, um drama maior assim para o texto. Não sei se funciona. Como que acontece essa mistura do autobiográfico com o ficcional? Como acontece? É. Deixa eu pensar. Bem, às vezes é quase que óbvio, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de socialização, assim. Se eu puder optar, eu vou optar sempre por estar em casa. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Quando eu entro em férias, por exemplo, é comum, se eu não ficar me auto-vigiando, de eu passar uma semana inteira dentro do apartamento. Se levarem o lixo para mim e os cachorros para passear, eu não saio nem para isso. E não é bom, né? Então eu fico me policiando, não. Epa, peraí, 3 dias dentro do apartamento não dá, tem que descer, tem que levar os cachorros, tem que tentar falar com alguém, porque eu tenho experiência de vida também, né? Então isso facilita para eu lidar com isso, não é como um adolescente lidando com isso, que precisa de orientação de outras pessoas. Então eu já tenho uma caminhada, né? De vida que me ajuda, mas é claro que sempre foi muito difícil lidar com isso. Então, tem muito de autobiográfico, é necessário também acrescentar alguma coisa de ficção, e aí eu tô nessa luta, né, mestre, de tentar juntar tudo isso e ver no que dá. Certo. Isadora, Pedro, vocês gostariam de perguntar alguma coisa para Márcia? Ah, sim. Mesmo sendo neurodivergente, você consegue ser professora de escola, né? Eu acho isso surpreendente, né? Não acho que te atrapalha de alguma forma? Ou seria o melhor emprego para você? Olha, o melhor para mim seria não fazer nada. Fazer só o que eu gostasse quando eu tivesse vontade, mas a vida não me permitiu, Se né? você descobrir como, depois me ensina, Tá Márcia. bom isso, mestre. O ideal seria isso, né? Mas a vida não me permitiu. E dentre as profissões que eu imagino, às vezes eu passo por uma loja e fico vendo os atendentes aguardando um cliente, eu pensei, jamais eu conseguiria ficar nessa condição. Porque pelo menos a sala de aula me dá dinâmica, né? Mas eu tenho sim os meus problemas em relação ao ruído, como eu comentei no outro texto que eu apresentei, que eu tenho hipersensibilidade sensorial, principalmente a ruído. O ano passado a escola estava em obras e eu não aguentei o barulho dos alunos junto com o barulho de obras e eu entrei em surto e eu tive que tirar um atestado de 3 dias e fiquei trancada no quarto praticamente sem falar com ninguém. Claro que eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho uma segunda professora que percebeu traços de autismo em mim, porque ela percebeu que eu tenho rigidez cognitiva, que eu chego na sala de aula e os primeiros passos são exatamente iguais todos os dias. E se os alunos me atrapalham nesse percurso, eu fico agitada, né? Eu entro, dou um oi geral para a turma, sento, abro meu note, faço a chamada e lanço no diário online. Aí começa a aula. Mas se eles se aproximam e fazendo perguntas e me cercam nesse processo, eu fico agitada. E eu percebia que eu chegava na sala de aula, ela começava a acomodar os alunos. Não, senta, senta, aguarda, aguarda, professora, espera um pouquinho, né? E foi depois que ela me contou isso. Eu disse, não, realmente eu tenho, mas eu consigo lidar com tudo isso. Eu consigo dizer, gente, por favor, quando ela não está, essa segunda professora, né? Aguardem, por favor. A gente já conversa. Eu não posso, por exemplo, que eles me cerquem quando eu estou sentado na mesa que um grupo me cerca. Eu entro em desespero quase. Mas eu converso com eles sobre isso também, abertamente. E eu acho que isso que facilita muito, que a minha escola é uma escola que é referência em inclusão,
nós temos autistas, temos TDAH, temos síndrome de Down, temos cego, temos surdo, né? E o dia que eu contei, não foram para todas as turmas que eu contei, mas para as turmas que eu mais tenho afinidade que eu contei, eles foram muito receptivos. Então, eles já sabem quais são os traços de autismo. Por exemplo, quando eu contei, chegou uma aluna e disse assim, eu posso te abraçar? Não tem problema com um abraço? Eu disse, não, com um abraço não, né? Mas com roupa apertada, Deus livre. Então, assim, eu acho que teria muita dificuldade em outras profissões. Eu acho que o magistério ainda me facilita. Nossa, você foi corajosa de contar para a classe. Eu até, Messi, eu pensei assim, pô, eu trabalho numa escola que é referência em inclusão. Eu tenho tantos autistas, eu tenho praticamente um autista, pelo menos, em cada sala de aula. Se eu não admitir para eles, se eu não contar para eles, sabe, é uma hipocrisia minha. E eu sentia que alguns autistas se sentiam, às vezes, um pouco isolados ou um pouco envergonhados, né, da condição, ou achavam que qualquer comentário poderia ser bullying, ou os próprios colegas não sabiam como se referir a isso sem ofender, né? Aí eu pensei, não, eu preciso fazer isso, eu preciso contar para eles. E foi bem legal, assim, para as turmas que eu contei, bem bacana. É um gesto belo e Entendi. corajoso. Inclusive, Pedro? eu uso o colarzinho aquele, sabe, de autista para dar aula. Eu penduro as minhas chaves ali. Assumi a sumida na escola, assim. Pedro ia falar alguma coisa? Não. Não, não, eu estava perguntando assim, porque eu também tenho autismo, né? Também tenho TDAH. E eu me formei em letras, né? Estou fazendo mestrado em linguística agora. Talvez eu siga a carreira docente quando eu terminar meus estudos. Então é só por isso a pergunta. Oh, que Certo. bacana! Somos dois aqui, estamos juntos. Vamos sentar, trocar figurinha. Bacana. Isadora, eu sei que você está com uma pergunta na ponta da língua. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Pedro. Boa noite, Márcia. Boa Márcia, noite. primeiro, toda a minha admiração imensa e incondicional a ti, Pedro. Eu sei que é uma ladeira, assim, que você tem que subir, mas é uma ladeira muito complicada, lidar com neurodivergências. Eu estava falando com a Márcia em off, eu tenho um diagnóstico de uma outra neurodivergência, que não me dá rigidez cognitiva, que não me dá, enfim, esses outros problemas de socialização exatamente dessa forma que dá. Mas, contudo, todavia, no entanto, por exemplo, me dá ansiedade. E aí, Márcia, com isso, eu quero te falar o que me ajudou no meu processo do Água de Mortas, que foi o meu primeiro livro. Eu escrevi o Água de Mortas no meio de uma crise imensa, assim, de vida, sabe? Assim, em 2014 eu parei a minha vida e disse assim, pera, acabei de fazer 40 anos, o que eu vou fazer da minha existência a partir de agora? Então foi muito sério. E eu tinha feito no ano anterior um curso com um professor Cláudio, eu não sei se tu vai gostar assim, disso como sugestão. Eu tinha feito um curso com um professor chamado Geraldo Rocha Moraes, era um curso de cinema. E o Geraldo chegou para a gente com uma técnica que ele desenvolveu de uma forma assim, ele mapeou, que era uma técnica de eneagrama, só que um eneagrama aplicado ao roteiro, à escrita do roteiro. Eu olhei aquilo, olhei de novo, me preparando para escrever o Água de Mortas, né? E aí eu olhei e disse assim, vou tentar isso no Água. E é um eneagrama, eu tenho esse eneagrama até hoje comigo, eu fiquei com uma cópia dele, porque ele ainda não tinha lançado o livro, infelizmente o professor Geraldo faleceu no meio da pandemia. Ah, Então, ele nem chegou a saber que eu usei o eneagrama dele, mas eu usei o eneagrama dele para me focar, assim, num primeiro momento, para eu não ter uma crise de ansiedade, porque no Água de Mortas eu tinha ideia do que eu queria escrever. E como começou como roteiro, né? Até hoje ele continua, ele é um romance e ele continua como roteiro, já ganhou como roteiro e tudo, mas não sai do roteiro porque é cinema brasileiro, né?
Mas assim, ele me ajudou a focar para eu escrever o Água de Morta. Márcia, depois, se tu quiser, eu te passo, porque foi o jeito que eu consegui de colocar um romance assim. Eu sabia que eu queria escrever, eu sabia como ia acabar, o meu final aconteceu de uma forma diferente, mas assim, me ajudou muito, principalmente não apenas em cronologia, como acontece em outros cursos de roteiro, mas principalmente no dinamismo interno dos personagens. Assim, eu consegui entender o que os personagens estavam, assim, o que eu poderia tirar daquele dinamismo dos personagens, sabe? Da intenção deles e tudo. Então, e eu conhecia muito bem os personagens, porque o Água foi um livro escrito praticamente como meio autobiográfico, né? Meio Uhum. autorreferência, sei lá. Mas enfim, depois, se vocês quiserem, se o Cláudio autorizar, eu passo para vocês. Eu Claro, quero claro. sim, eu quero muito. Muito bem. Alguma outra questão? Se não, por favor, Márcia, apresente seu texto. Tá bom, mestre. Então, ele é um texto que está pela metade, tá? Fica o Tá? suspense aí pro segmento. E, não sei se eu vou conseguir. Talvez eu tenha que pedir ajuda aqui para o meu escravo para assuntos tecnológicos, que é meu filho. Eu não estou conseguindo copiar e colar aqui meu filho no chat. Você já entrou no chat? Ah, eu desligo a câmera para o senhor não aparecer, então. É, aqui, Você mano. já entrou no chat? Tá, eu copiei, filho. E agora? Agora não consigo nem. Acho que não foi. Não. Filho. O chat do Zoom, ele é muito limitado. Não dá para você publicar um texto longo. Seria melhor você publicar o arquivo. O arquivo. Tá bom, É, eu vou transformar em arquivo, então, mestre. Só um pouquinho. melhor. Tá. Essa é uma limitação do Zoom. Enquanto isso, eu vou buscar mais uma água. Está muito quente Tá. aqui. E, então, vamos lá. Salvei em MS. O nome do arquivo. O nome do arquivo é MS. É área de trabalho. É. Uhum. Foi? E foi? Vai. Certinho. Márcia, qualquer coisa, publica no WhatsApp, que a gente olha pelo WhatsApp. Acho que o Sim, Cláudio. É. sim.
Pode publicar no Zap. Foi. Vocês estão conseguindo Espera aí. abrir? Ah, tá aqui. Deixa eu tentar abrir. Tá. Peraí. Tem que salvar, né? Antes de abrir. Deixa eu ver. Consegui. Certo. Vocês conseguiram também, Pedro, Isadora? Conseguiram? Bom, eles não se pronunciaram. Você pode ler? Posso. Tá. Ok. Miss Séfora. Não era bonita nem feia, era excêntrica, o que lhe conferia certo charme. Você precisa fazer amigos, eu sei, nunca fui muito sociável. Já havia cruzado com ela algumas vezes, ouvi comentários a seu respeito, dos mais diversos. O pronome em inglês, já muito incorporado ao nome, deve-se à britânica pontualidade, a total falta de paciência para atrasos. Sempre esses ruídos, hoje é Belchior. Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa. Encontrei-a na cafeteria, seu olhar afiado estilhaçou as vidraças da minha resistência a futilidades. Salut, chérie. Usar termos em francês também fazia parte do seu estilo inusitado. Olá. Senta comigo para um café? Por que não? Preciso fazer amigos, especialmente os que apreciam café. Claro. Amizade selada no cappuccino pontual e já íntimas. Na saída, inseparáveis. Um drink hoje à noite, chérie. Chegou na hora marcada, pontualíssima. Vodka numa das mãos, na outra um presente. Ao desembrulhar, faiscou o brilho prateado da fina coqueteleira em meio ao papel de seda. E nessas ilhas cheias de distância. Foi inaugurada naquela mesma noite. As primeiras confissões vieram algumas doses depois. Sinto umas tristezas, sabe? No plural mesmo, sem motivo algum, especialmente à tardinha. No pôr do sol sempre se agigantam. Acho que errei, pôr do sol tem hífen. Piscou os olhos em concordância. Os cílios postiços pareciam ensaios de asas prematuras, as asas de Micéfora, que, segundo ela, significava ave em hebraico. Normal, chérie, quem não assente? Precisamos reagir, não é isso que as pessoas falam? É o que tenho feito. Estou pensando em voltar a pintar. A conversa estendeu-se até a madrugada, e assim foi, dali em diante. O meu blusão de couro se estragou, ou. Confidências, risos, choros, gostos em comum, música, literatura, breves passeios. Às vezes chegava sem avisar. Numa tarde, chegou vestindo azul. Quem sabe se eu fizesse aula de canto. Cabelos arrumados, sob uma boina elegante. Comentou que não estava num dia bom. Sentia saudade de tudo, da terra distante, dos amigos, dos amores, daquilo que foi. Saudade até do que não teve, do que não foi. Nunca sentiu isso? Todos os dias. Você sabe o quanto foi difícil a minha adaptação à mudança de estado e de cidade. Tricô. É uma boa terapia ocupacional. Foi? Tá certo, ainda é. Um brinde à saudade? Muitas doses depois, estávamos escoradas no parapeito da sacada. Ela debruçou o corpo perigosamente sobre o gradil sem proteção. Você também pode ser. Olhava para baixo. É alto, não é, Chérie? Muito. Não faça isso, é perigoso. Ela ergueu os braços com a metade do corpo para fora. Apoiava-se na ponta dos pés. Tem medo de altura? Sou pássaro. Quem sabe possa voar. Tenho fobia de altura. Pare, por favor, pare com isso. Calma, estou brincando. Ela não é sua amiga. Cuidado, é manipuladora. Você é que está com inveja. Claro que é minha amiga. Sentamos outra vez. Tomei mais um drink e permaneci calado. Olhava para o céu. Nem sei no que pensava. Já estava meio anestesiada pelo álcool. Ouvi dizer no papo da rapaziada. Ela colocou a mão na bolsa, retirou algumas cartelas e me estendeu sem dizer nada. Percebi que era um tarja preta. Eram muitos. Virei o rosto e fechei os olhos numa recusa muda e definitiva. Nem percebi quando ela foi embora. Dormi algumas horas, um sono de catedral vazia, sem sonhos. Dizem que o reiki pode auxiliar na recuperação.
Acordei com a imagem do corpo debruçado na sacada, à beira do abismo da noite. À beira dos meus próprios abismos, ela me assustava, como quem brinca de empurrar. Era, no entanto, uma boa amiga. Ficava comigo nos momentos de crise, e eram muitos. Dormia ao meu lado nas noites em que engolia a hóstia invertebrada da tristeza, com goles de vodka, cerveja, ansiolítico e o ácido corrosivo da minha saliva enlouquecida. Florais de Bach. Como não pensei nisso antes? Esse final foi bem irônico. Achei interessante a hóstia invertebrada da tristeza, né? O ácido corrosivo da saliva. É um texto muito bem escrito, Márcia. Eu vou fazer uma releitura silenciosa. Conforme eu for notando coisas, eu comento com você. Ok, Mas, a princípio, eu achei o texto muito bem escrito. tá. Hum. Então, estou em silêncio, mas eu estou lendo. Ok, eu vou pegar umas anotações minhas enquanto isso. Certo. Bom, um detalhe besta, né? Eu colocaria uma vírgula depois de bonita, mas é uma vírgula opcional, não é obrigatória. Tem parênteses que fecha insociável, mas onde que ele abre? Ah, deixa eu procurar aqui, mestre. Sociável. Ele, ele abre no diálogo, né? Você precisa fazer amigos. Daí eu respondo, eu sei, nunca fui muito sociável. E em qual palavra que abre o parênteses? Você. Ah, tá. Ficou faltando aqui. Legal essa citação do Belchior. Seu olhar afiado estilhaçou as vidraças da minha resistência a futilidades. Uma boa frase. Pôr do sol, depois você checa no Google. Ah, gostei desse trecho. Os cílios postiços pareciam ensaios de asas prematuras. As asas de Miss Séfora, que segundo ela significa ave em hebraico. Você inventou isso ou você conheceu uma pessoa que tinha esse apelido? O título desse texto foi engraçado. Eu entrei na sala de aula e num dos armários estava escrito, em gigante, Séfora. Eu pensei, que lindo esse nome. Aí eu utilizei para o nome dessa personagem. Daí eu pesquisei, né, o significado do nome. Ah, então isso é ficcional. É, é. Tá. Embora a Séfora tenha muito da amiga que me ajudou muito nesse processo de adaptação a Santa Catarina, que isso já tem 16 anos, né? Que ela é professora de dança, é formada em dança, então ela tem muito da Séfora, dessa coisa de se arrumar, a roupa não é uma roupa, a roupa é um figurino para ela, né? Certo.
Saudade até do que não teve, do que não foi. Interessante. Gostei dessa passagem em que a amiga simula, né, que vai se atirar de uma altura. Esse episódio é verídico ou você inventou? Bem, a tendência ao suicídio também é muito alta nos neurodivergentes, né? Eu Tá, não cheguei nesse ponto, mas quase. certo. Mas se essa cena de uma moça simular, né, que vai se jogar de uma certa altura, você vivenciou uma experiência parecida ou isso é invenção sua? Isso é invenção. Tá. Gostei dessa passagem, acho que é a mais forte, né, do relato, e dessa frase. Tem medo de altura? Sou pássaro. Quem sabe possa voar. Meu filho, quando era criança, acreditava sinceramente que ele era o Homem-Aranha e a mãe dele morria de medo que ele resolvesse. Eu tive um sobrinho que, vestido de Homem-Aranha, queria saltar pela sacada. Minha irmã segurou assim na hora. Pois Não, é, do personagem com capa, ele estava vestido e ele achou que podia ser. ela não é sua amiga, cuidado, é manipuladora. Você que está com inveja, claro que é minha amiga. Aqui é um debate interno, Esse é um debate interno. tá? E quem são as duas Márcias que dialogam? Aí, eu não sei te responder. Fico te devendo. Tá certo. É o inconsciente aí lutando, percebendo coisas, tendo intuição e não querendo admitir. Pense a respeito. Quem são as duas Márcias? Sono de catedral vazia. Estava inspirada quando escreveu esse texto. Eu estou tentando fazer o possível, né, para trazer alguma coisa de boa escrita aqui, de literatura, para esse texto também, né? Está conseguindo. A escrita é substantiva, é direta, frases curtas, é um texto claro, não tem palavras sobrando, não tem linguiça, e ao mesmo tempo tem umas imagens poéticas. Muito bom. À beira dos meus próprios abismos, ela me assustava, como quem brinca de empurrar. Boa frase. E o final é bastante irônico, né? Florais de barro. Como não pensei nisso antes? Na verdade, não é o final do texto, né, mestre? Ele está na metade desse texto aí. Ah, sim, o final do Sim, que sim. você trouxe hoje, né? É, Texto de hoje. Excelente. Nenhuma sugestão, nenhuma correção, o texto todo está impecável. e eu estou conseguindo, mestre, passar para a escrita essas camadas no pensamento. Perfeitamente. Puxa, que bom. Aliás, eu já falei isso para você outras vezes, que eu acho esse texto, esse livro extremamente necessário. Você É. conseguir colocar por escrito essa experiência que é compartilhada por milhares ou, sei lá, milhões de pessoas, né? É
muito interessante, muito necessário, e ainda mais algo bem escrito, né, que não é texto de autoajuda. Se Sim. fosse autoajuda, iria vender mais, né? Você ia ganhar Ah, dinheiro, com certeza, ia vender bastante. Porque mas não assim, é essa ó, a proposta. livros sobre o autismo tem muito, autista que escreve sobre o autismo, mas retratar em texto como é a mente, como funciona, eu não vi ainda. Sim, é uma obra muito original. E só posso bater palmas, Márcia. Poxa vida, que elogio, mestre. Vou dar duro agora para continuar esse mesmo texto para apresentar depois, então. Já contei para vocês uma anedota do compositor Franz Schubert. Uma vez ele terminou uma sinfonia, aí ele apresentou para um maestro, né, na esperança que o maestro regesse a obra dele. Aí o maestro devolveu a sinfonia e falou para Schubert: essa partitura tem notas demais. E Schubert respondeu: não tem notas a mais nem a menos, tem as notas necessárias. Uhum. Seu texto é assim, tem as palavras necessárias. Que bom, obrigada. Eu dei uma limpada nele antes de trazer, né? E quero fazer isso com o restante do texto, que Certo. completa isso daí. Se você mantiver esse nível até o fim, tá ótimo. É o que eu preciso, senão também não adianta nem tentar publicar, né? Preciso tentar manter o mesmo nível, o mesmo ritmo em todos os textos. Não sei se você fica apavorada com prazos, mas vamos colocar um prazo para você terminar esse livro até o final do ano. E É é razoável, razoável, são 11 meses. é razoável, é razoável. Sim. Aí você conseguindo terminar o livro em dezembro, aí no ano que vem, comecinho do ano que vem, a gente vai batalhar junto para publicar. Tá. Eu E eu tenho a minha editora Cotter, mas eu pago publicação, né? Estou pagando, inclusive, do meu segundo livro de poesia, O Cal da Terra, né, mestre? E que lança agora em abril. Mas se pudesse encontrar uma editora que eu não precisasse pagar, mesmo que fossem mínimas tiragens, né? sim, patuar. Patuar, né? É. A Cotter eu fiquei bastante decepcionado. É. Bom, está gravando, mas somos apenas nós. Porque eu publiquei 4 livros pela Cotter, 2 romances, 2 livros de poemas, e nunca paguei um centavo. Aí, neste ano, eu fiz uma proposta, aliás, no final do ano passado, eu fiz uma proposta para a Cotter, né, de um novo livro. Aí eles queriam me cobrar, se não me engano, R$ 2.500 para eu comprar não sei quantos exemplares. Eu falei que não. Publiquei Uhum. 4 livros por eles sem pagar, por que que eu vou pagar agora? Eu mudei de editora. É, isso aí. E eu é o segundo que eu pago, né, mestre? Para a renda da gente, professora, pesa, né? Depois, na Pois hora de lançar, a gente também tem que fazer um coquetelzinho, uma coisa para não parecer tão, né? Para ser minimamente civilizado e tal. Então, acaba virando tudo em despesa, porque a gente sabe que, né? Que claro, infelizmente, a literatura para nós, né? Não tem dado dinheiro, mas é satisfação pessoal, que a gente gosta. Precisa ter alguma coisa que nos apaixone que a gente faça, né? Mas se eu sim, pudesse encontrar uma editora que eu não precisasse pagar. atuar. Uhum. Termina o livro, aí você envia para lá. Caso não dê certo por qualquer razão, aí a gente vê outras editoras. Mas eu acho que tenho quase certeza que vai dar certo. Tá. Se Primeiro, então, a você... tentar escrever e escrever bem, né? Sim, principal. É o principal. Aí depois a gente consegue encarar, procurar uma editora. Maravilha. Alguém gostaria de fazer alguma outra observação? Pergunta? Eu só quero dizer que o texto é lindo. Ai, Sim. Isadora, obrigada. Sabe, é muito importante para mim. E assim, ó, quando precisar puxar minha orelha, por favor, gente, eu conto com isso, né? Bom, vocês sabem que eu sou cruel, então não se preocupe. Aí é com isso que eu conto, mestre, é com isso que eu estou contando. Tá certo. Então, semana que vem, teremos a Isadora e a Tiene. E depois, na outra semana, bom, o Pedro tem alguns livros publicados. Se de Tenho, repente tenho ele sim. quiser.
fazer a apresentação, né, de algum dos livros dele, num bate-papo como o de hoje, como o da semana que vem, né? Você vai apresentar o seu livro, falar como foi o projeto, o processo de escrita, enfim. Uma Claro, conversa claro. Eu posso contar, posso mostrar alguns trechos do livro. bacana. Então, hoje foi a Márcia, semana que vem, Isadora e Tiene, na outra semana, o Pedro, e daqui a um mês eu falo de um dos meus romances. Oba! Assim, cada um de nós compartilha, né, a sua experiência com a escrita. Eu acho que vai ser muito legal essa série de conversas, já está sendo. Já está sendo. Bom conhecer o processo de escrita de outros autores. É muito bom, muito, muito interessante. Nos inspira, né? E como isso vai ficar gravado, vocês também vão poder reouvir, né, quando vocês quiserem, e espero que seja útil, né, para vocês. Será, com certeza. Muito bem, então ficamos por aqui. Daqui a 8 minutos tem outra aula, né, sobre o Haroldo de Campos. Então, bom final de semana para vocês e até a próxima conversa. Bom final de semana, gente. Tchau, pessoal. Tchau.